Eu sempre fui um sonhador. Eu sentia que tinha uma espécie de um chamado, só não sabia definir o que era, sabe? E acho que nunca passa pela nossa cabeça, assim, que um dia a gente vai fazer um filme, né? Então eu preferi me mudar para poder participar do projeto. Os sonhos que eu tenho, eu faço questão de lutar para poder realizá-los. Porque eu acredito em mim e eu sei que eu sou capaz. Nós queremos que a cidade toda respire cinema, produza cinema. A Tamara de hoje deve agradecer a Tamara lá do início por ter topado, por ter se entregado e por nunca ter desistido. A gente teve um filme exibido no cinema. Não é todo mundo que tem esse mesmo privilégio na qual eu e os meus amigos tivemos. A gente acredita muito no resultado dessa ferramenta. É uma ferramenta que transforma vidas. Nós acreditamos numa cidade melhor, através de vocês, jovens, através do audiovisual, da arte, da cultura. Vocês fazem parte da construção de uma nova cidade. fui criado aqui. Então tenho um amor muito grande por essa cidade e eu queria fazer da cidade um lugar melhor para se viver. Foi sempre o meu objetivo. E eu sentia falta de uma identidade para a cidade. Porque quando se falava de Barra do Piraí é conhecida pelo quê? E ninguém sabia responder, porque eu não tinha uma identidade. Aí começa uma sucessão de acontecimentos. Onde a gente estava indo de carro para um festival de cinema, uma mostra de cinema que tem conservatória. O João me dizia, Barra do Piraí é um lugar incrível, né? As fazendas de café, todo o histórico que aquela cidade tem, aquela região, o Vale do Paraíba. E eu tenho um projeto para fazer filmes lá sobre Machado de Assis, porque Machado de Assis combina perfeitamente com Barra do Piraí. E eu disse, olha, João, eu não produzo isso, mas eu sei uma pessoa que é a pessoa perfeita para você. Que é secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Eu digo, mas né, Indústria, Comércio e Turismo, Juliana, ela é ética, bom, mas isso é perfeito, é a pessoa talhada para entender a natureza do projeto que eu quero oferecer. E assim foi, faca quente da manteiga. E dali já começou toda uma ideia de vamos fazer então, era uma minissérie, eram vários filmes de Machado de Assis com diretores diferentes, mas o João já trouxe logo de cara a ideia, o potencial, apresentou para o Roberto esse potencial que era Barra do Piraí ser um polo audiovisual. Aquilo fez assim, plim, falei, é isso. Um polo audiovisual traz produções, essas produções divulgam a cidade, fomentam a economia, valorizam o que nós temos de patrimônio histórico, artístico, natural, promove a cidade, promove o turismo e traz para as pessoas uma autoestima elevada. Tudo aquilo que eu estava buscando, aquilo, sabe quando aquilo encaixa de uma forma tão perfeita que nem eu poderia imaginar? Falei, vamos fazer esse projeto e eu vou criar um polo audiovisual. Só não sabia como, né? Só sabia o que eu queria, como eu não sabia. Barra do Piraí eu tinha ouvido falar que recentemente estaria trabalhando no desenvolvimento de um polo audiovisual e que para mim havia todo o interesse. Na época, um vereador foi a Resende e conversa com o presidente do Museu da Imagem do Som, o diretor do Museu da Imagem do Som, Robson Monteiro. E ele, falou, olha, tem uma pessoa lá em Barra do Piraí que eu acho que seria legal você conhecer, que é o Roberto Monzo, na época secretário, um super secretário lá, né, de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Esporte, ou seja, a secretaria daquelas enormes, e que ele achava que seria uma boa eu conversar com ele, porque era ele quem estaria conduzindo a criação do polo audiovisual. E eu, me interessei na hora. Quando eu falei com o prefeito, para você ter uma ideia, o prefeito falou, você tá maluco? Você vai criar um polo audiovisual em Barra do Piraí? Mas não tem nem cinema na cidade. Eu falei, mas não precisa ter cinema para eu criar um polo audiovisual. E depois isso vai ter como consequência. E ele ficou muito com o pé atrás. E não foi muito favorável a ideia, não. Mas como eu nunca parei diante dos nãos, eu continuei. Paralelo a isso, eu pensei, poxa, se a gente vai fazer filme nas escolas, eu preciso ter um estímulo para eles quererem cada vez fazer filmes melhores e também se sentir mais valorizado.
eu vou criar um festival estudantil de cinema. 300 alunos de escolas públicas e particulares puderam assistir os 10 curta-metragens que eles próprios produziram no primeiro Festival Internacional Estudantil de Cinema. Alunos de 9 escolas públicas e particulares de Barra do Piraí. A gente vai ver pela primeira vez um filme que a gente fez. E eu não vi a gravação toda, aí eu quero ver como que tá. Os 10 curtas escritos e produzidos pelas turmas estão sendo exibidos no primeiro Festival Estudantil de Cinema. Então esses jovens vão estar, num primeiro momento, tendo um primeiro contato, através das oficinas, com esse novo mundo que é o cinema. E a partir daí, na medida em que eles despertem essa vocação e desejem continuar, nós vamos estar trazendo os cursos na parte profissionalizante para que eles possam desenvolver isso como uma atividade profissional. Criamos então o Polo Visual como uma estratégia que estabelece uma política pública de desenvolvimento baseada na economia criativa. No dia 10 de março de 2010 a gente estava fazendo o primeiro festival. Não só a gente tinha implantado o projeto nas escolas, em 9 escolas, uma escola fez 2 filmes porque tinha tanto aluno, era mais de 100 alunos de uma escola só, que era o Nilo Peçanha. Não só nós implantamos o projeto, eles produziram os filmes, como a gente estava realizando o primeiro festival. Uma cidade que não tem cinema, mas tem um monte de cineasta fazendo cinema. Vocês são os nossos cineastas. E hoje nós temos um cinema para 500 lugares. Poucas cidades têm, Juliana. Não é isso? Tem que ter cinema, tem que ter teatro, tem que ter espaço para os artistas se desenvolverem. E dali eu sinto que a roda começou a girar para se tornar o que é hoje, mas eu não imaginava que fosse crescer tanto e que fosse um projeto que o Roberto teria, isso é uma coisa importante, a fibra necessária de sustentação, porque na verdade a grande história disso é ter consistência, né? É manter a constância, a consistência ao longo desses anos todos, trazendo esse poder para a cidade. Criado em 2009, o Polo é uma estratégia que estabelece uma política pública de desenvolvimento com base na economia criativa. Com o Polo, Barra do Piraí pretende ser reconhecida como a cidade do audiovisual. A iniciativa do Roberto Monzo de dar continuidade a essa atividade de produção cinematográfica que começou com a nossa série 5 vezes Machado, é absolutamente, eu acho que inédita num sentido, que foi, ele estendeu isso ao campo educacional, na medida em que ele fomentou o ensino da produção e da arte cinematográfica nas escolas de Barra do Piraí, a ponto de ter desenvolvido uma experiência que já é tradicional, que há vários anos se realiza, né, com cursos que os alunos apresentam os seus filmes no final do curso. Isso aí é inédito e é absolutamente surpreendente mesmo que ele tenha conseguido isso, na verdade, com tão poucos recursos. Minha ideia era disseminar o audiovisual na cidade, mas eu vi que a gente tinha na mão uma das mais poderosas ferramentas de transformação social que eu já tinha conhecido. Não é que eu não estivesse acreditando nele, mas eu ficava imaginando como seria, né? Como que ele ia conseguir uma secretaria que só tinha eu e ele, e aí ele já queria uma cidade do audiovisual? Gente, é muita coisa com pouco recurso, né? Uma escola mal assombrada. Então, qual merece esse E aí a transformação foi enorme. Deles se empoderando, deles se descobrindo, deles se desenvolvendo, os olhos brilhando, da autoestima elevada, da escola movimentando com vida, da integração dos jovens com a escola, as escolas falando, Roberto, os alunos estão mais próximos da escola, melhorou o comportamento deles, melhorou o desempenho acadêmico, melhorou tudo. Os alunos mais problemáticos das escolas eram justamente aqueles que se tornaram líderes do projeto. E a partir do projeto, eles se tornaram exemplo de comportamento na escola. E esse projeto foi muito inclusivo, tanto o aluno com notas altas como baixas, como de bom comportamento, mau comportamento, com múltiplas deficiências, sem deficiências, todos foram inclusos no projeto. É algo que foge da sala de aula, é que vai além dos muros da sala de aula e que aproxima os alunos do professor que estaria à frente. Qual é o ponto de vista do meu professor? Se eu estivesse no lugar dele numa sala de aula e tivesse alguma situação desagradável, como eu entenderia isso? Então ele começa a ter uma mudança de postura.
dentro da sala. E quando você tem um projeto dessa natureza dentro da escola, ele acaba fazendo com que o indivíduo permaneça no meio acadêmico, a partir do interesse em estar na escola por conta de um projeto dessa natureza. Cai aquela máscara pesada de que, você é o professor, você é o coordenador, você está ali, então isso some, isso acaba. Então todo mundo ali é igual. Esse ambiente de cultura, passaram a ter uma outra postura, passaram a ser cidadão do mundo mesmo, porque a cultura transforma. E assim nós fomos resgatando muitos alunos. E aí eu falo, nós nos tornamos o país do futebol porque nós temos um campo em cada esquina. Nós vamos ser o país do cinema quando nós tivermos uma oficina em cada escola. Essas oficinas nas escolas, elas fazem duas coisas para o cinema nacional poderosíssimas. Elas revelam talentos e elas formam plateia. Ao longo de 5 dias, nós vivemos com vocês a emoção de assistir aos filmes produzidos pelos jovens talentos da cidade, do Brasil e do mundo. Vibramos com cada escola. Foi uma verdadeira festa. É muito legal ver o cinema assim, lotado de jovens que vão ver o seu próprio filme, vão ver o filme dos seus colegas e vão vibrar dentro de uma sala de cinema pela primeira vez vendo uma tela grande. Isso é todo dia, essa vibração, essa energia é o que faz a gente fazer um cinema diferente e transformar o cinema brasileiro através do descobrimento de novos talentos. Viemos aqui participar do Festival Internacional Estudantil, que está acontecendo aqui essa semana. E essa expectativa é a melhor possível, os alunos estão todos animados, viemos com a escola em peso. E vamos torcer para o nosso filme ser um vencedor aí. Eu lembro desde o início, o processo da gente criando a história, a gente começando o primeiro ensaio, a gente começando a se reunir para gravação mesmo. Por morar no distrito, por mais que seja próximo aqui do centro de Barra do Piraí, muitos não têm a possibilidade de estar sempre presente no cinema. Eu acredito que alguns nem conhecessem. Então, o próprio festival ser ambientado numa sala de cinema já traz outra perspectiva para eles. Gente, eu acreditei muito que esse filme ia sair bom e eu tenho certeza que ele vai ser incrível. A minha experiência é uma experiência única, de muito aprendizado, gente. Não tenho nem o que dizer, né? Muito bom essa sensação, cara. Passar no cinema, nossa, é muito bom. E eu gostei bastante de ter participado do festival. Foi muito bom mesmo. Amei o nosso filme. A cultura e a arte, de como ela molda, de como ela cativam as pessoas, né? E com certeza está marcando a história de Barra do Piraí, das escolas do município e construindo um futuro melhor para os futuros cidadãos, incentivando a cultura e a promoção do cinema na região. É uma expansão de consciência, de mente desses jovens, que eles descobrem um mundo novo. Descobrem que eles podem falar o que eles querem, porque o tema é livre, né? As pessoas, os pais, que no início desconfiavam que o filho falava, estou fazendo um filme. Que filme o quê, mãe? Que filme o quê? Foram lá ver o filme e chegaram para mim e falaram, nossa, eu estou emocionada, meu filho fez um filme. Mas o festival, ele é o ápice. Ele é aquele momento em que os jovens, ele se dá conta do tamanho do que ele fez. Onde as escolas torcem, vibram, se emocionam, choram e recebem um prêmio. Como disse o jovem lá, o prêmio é a cereja do bolo, que o bolo é fazer o filme e assistir no cinema. E toda a população está vendo. O festival, ele é impactante mesmo, porque ali naquele momento do festival, que todas as escolas estão juntas, né? As atrizes, os atores, a torcida, o júri. E se aprimoraram, se esforçaram e aprenderam com os erros do ano passado. Então, é de vocês, galera. Parabéns. A cidade se envolveu nesse projeto, né? Que culmina no festival. Então você vê pessoas da cidade que às vezes não tinha nem parente lá, indo para assistir. Que força é essa? Eu não sei. Tudo que sei é que existe. Está disponível apenas quando alguém está no estado em que sabe exatamente o que quer e está totalmente determinado a não desistir até conseguir. Eu tive todas as razões para desistir do projeto. Eu sofri ataques de todos os lados, internos e externos. E eu me submeti a coisas que eu jamais aceitaria profissionalmente. A desrespeito, falta de consideração, tudo que você possa imaginar. Calúnia, difamação, ataques. Eu estava lá o tempo todo e eu via cada dificuldade que a gente tinha para realizar, entendeu? E apoio nenhum. Então, a nossa realidade era assim, era não ter nada. Você tem nada, eu não tenho nada.
Mas ele estava lá, vem produção, vem filmar na minha cidade. Vem filmar na minha cidade, mas eu não tenho nada, eu não tenho nenhum carro para ir lá, né? Receber o produtor, mas eu vou ter que estar lá. Até soco na mesa. Com ordem do prefeito para eu parar o projeto, eu tive. E eu dei o soco na mesa do outro lado e falei que eu não ia parar com o projeto. Nós estamos aí desde 2009 trabalhando com um projeto que é o Luz Câmara Educação, que é o braço educacional do Polo Audiovisual de Barra do Piraí. E um projeto que, se Deus quiser, não acaba nunca, porque a apropriação pelas escolas do projeto independe de quem esteja por trás. Não precisa mais de uma produtora, da minha produtora, não. Eles são capazes hoje de fazerem sozinhos os seus filmes. E tudo que eu fiz até hoje, esse projeto é o projeto que mais me realiza, que me realizou e continua me realizando. Eu acho que ele se tornou um pouco do sentido da minha vida. Eu acho que aquele chamado lá de trás era isso. Era impactar a vida da minha cidade. Era dar perspectiva para os nossos jovens. E lá, em 2010, no primeiro festival, eu mandei fazer um banner do fundo do palco, atrás do palco, e botei lá Barra do Piraí, cidade do audiovisual. E eu queria que Barra do Piraí fosse conhecida como cidade do audiovisual. Queria que ela tivesse essa identidade. Em setembro de 2023, 14 anos depois de começar o projeto em 2009, aprovou uma lei da LERJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, dando a Barra do Piraí o título de cidade do audiovisual. Nós queremos ser reconhecidos como a cidade do audiovisual. E começamos por vocês, que são a base, que são o futuro da nossa cidade. Nós queremos que a cidade toda respire cinema, produza cinema. E aí, Rosane, você vai poder trazer os seus próximos filmes para filmar aqui em Barra do Piraí, porque vai ter um monte de gente de talento para servir você e todos os cineastas que quiserem vir para Barra do Piraí. O Polo, ele é uma possibilidade não só da criação de sonhos, de você ver que é possível sonhar, criar e materializar e realizar, mas também dando emprego, né? Porque o cinema, ele abre todo esse leque de possibilidades de atuação, desde o diretor e do ator a toda a equipe técnica. Como é que eu ia imaginar que hoje eu vivo numa cidade que é polo de cinema, com grandes produções que vêm para cá, sabe? E isso aí impactou a cidade. Ele vem caminhando, levando o cinema de Barra do Piraí, o projeto cada vez mais para frente, e cada vez mais o cinema de Barra do Piraí vem ganhando espaço. Viva o cinema, viva o polo audiovisual do cinema, e viva Barra do Piraí, a cidade do audiovisual. O acadêmico Roberto Monzo Filho é um engenheiro e fisioterapeuta que se destacou por sua atuação no desenvolvimento cultural e audiovisual de Barra do Piraí, criando o polo audiovisual da cidade. Atuou como secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, de Turismo e Cultura, promovendo a produção cinematográfica entre jovens. Seu projeto Luz Câmara Educação e o Festival Internacional Estudantil de Cinema são reconhecidos nacionalmente. Não bastasse a gente ter conquistado o título de cidade do audiovisual em 2023, por conta do festival desse ano, de uma pessoa que esteve lá vendo o festival, eu fui indicado para ser membro da Academia Brasileira de Ciências, Arte, História e Literatura. E fui aprovado para assumir a cadeira de Artes número 119, tornando o imortal da academia por causa desse projeto. É surreal isso, porque nunca imaginei que isso ia acontecer. E ali não sou eu, é Barra do Piraí que está sentando naquela cadeira. Hoje, aquela cadeira é a cadeira de Barra do Piraí. E é a primeira pessoa de toda a nossa região a tomar posse nessa academia. Então, nós fomos pioneiros do polo, no audiovisual, de conquistar o título de cidade do audiovisual e agora como imortais. Então, é como se eu tivesse tornado a minha cidade imortal.
O cinema é uma indústria sem chaminés e a mão de obra que atrai são mentes brilhantes, não mão de obra desqualificada. E eu vejo esses jovens no futuro tomando os postos de comando dessa cidade e fazendo esse projeto atingir uma proporção que eu não seria capaz. Então esse projeto é um legado para toda a cidade, para que esses jovens não deixem morrer jamais essa chama, que ela possa permanecer acesa, ainda que se transforme em brasa, em cinza, como o festival desse ano. E a gente volta como a Fênix e renasce das cinzas quantas vezes forem necessárias, porque nada é impossível para aquele que acredita, que luta e que está com Deus, porque foi Deus que conduziu, nos protegeu nesse tempo todo e fez com que a gente conquistasse tudo que a gente conquistou. O cinema ele pode salvar vidas nesse lugar de que você realiza o seu serviço, o seu propósito em comunhão. Quando você vai fazer um filme, você está ali com mais 30 pessoas, cada um atuando no seu expertise, mas é uma família porque você fica convivendo muito com aquelas pessoas, aprendendo um pouco de cada área e você vê que só é possível criar de forma coletiva, realizar de forma coletiva. Como o passarinho que leva no bico a gota de água para apagar o incêndio da floresta. No meio do caminho vão surgindo outros malucos. No meio do caminho foram surgindo muitos que foram juntando com a gente e fazendo essa linha de frente. Olha, veja você, se uma molecaiada lá de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro, vai conseguir fazer um filme. Às vezes a gente precisa de dois iluminados aqui, ó, Roberto e Robson, para dizer pra gente que a gente pode. Mas a gente pode. Quando a gente quer, a gente vai lá e faz. A cada ano é uma nova emoção, principalmente agora com esse retorno, né? Justamente com essa figura da Fênix, nós conseguimos ressurgir e que esse projeto pudesse retornar às escolas aqui do nosso município. Eu acho que esse conhecimento tem que ser disseminado pelo Brasil, porque a partir do momento que a pessoa começa a conhecer os detalhes de uma produção audiovisual, você começa a passar a valorizar mais essas produções. Desperta dentro da pessoa aquele desejo de querer encenar, de querer ser ator, e é uma coisa que se tivesse em todas as escolas públicas, de preferência, seria uma coisa maravilhosa. Quando eu vi o recorte, né, das cenas que eu estava fazendo e vi meu nome lá como finalista e ver o meu nome como ganhadora, foi maravilhoso para mim, porque eu vendo todas aquelas pessoas torcendo por mim, vibrando, eu nunca imaginei que tanta gente fosse vibrar e me apoiar e me aplaudir pelo pequeno papel que eu podia mostrar para elas. O projeto para mim mudou muita coisa em relação a eu poder ser quem eu sou, sem ser eu escondida no meu cantinho, no meu quadrado. O polo audiovisual de Barra do Piraí para mim foi meio que um presente de Deus para mim. Eu estava esperando há muitos anos por ter uma chance dessa. Eu achava que não era capaz, porque eu era o único aluno, tinha problema na escola, na sala de aula, então parecia que todo mundo estava interessado e eu não. Até que eu mudei essa história. O projeto me ajudou a mudar. Eu ouvi de algumas pessoas dizendo que eu tenho sido um líder para o pessoal que está nesse projeto. E realmente eu fui parar para refletir, eu tenho feito coisas que eu não imaginava fazer. E eu fico muito grato, muito orgulhoso de saber que eu pude minimamente contribuir para isso nas origens, entendeu? Do desenvolvimento desse polo, que eu acho que é de uma importância absolutamente transcendental para a interiorização da cultura. Eu li uma frase que eu lembrei na mesma hora dele. Aí eu peguei e mandei essa frase por e-mail para ele. E aquilo, assim, tocou nele também profundamente, sabe? Ele teve a mesma percepção minha, sabe? E essa frase dizia o seguinte: você vê coisas e diz por quê, mas eu sonho coisas que nunca existiram e digo por que não. O polo audiovisual de Barra do Piraí é o por que não. Lá não tem cinema, você vai fazer um polo? Por que não? Lá nunca teve nada de cinema, você vai fazer um polo? Por que não? É o por que não que faz da gente ser a cidade do audiovisual.